Este primeiro vídeo do canal será dedicado ao estoicismo, porque o que eu mais tenho visto na internet são explicações muito superficiais acerca do estoicismo. Então, para esclarecer alguns pontos do estoicismo, eu resolvi inaugurar o canal falando a respeito dele. E o estoicismo, a gente tem que contextualizá-lo historicamente. Ele se insere no contexto do helenismo, que é o fim do que nós compreendemos por era grega, ou seja, é uma expansão cultural da Grécia clássica. É o período, por exemplo, da imposição do Império Macedônico e da expansão desse Império Macedônico por meio de Alexandre o Grande. Nesse período, novas escolas surgem. O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e uma outra escola que ela tem um enraizamento socrático, porque o seu fundador ele foi discípulo de Sócrates, Antístenes, que é o cinismo. Então a gente tem essas quatro escolas, além, obviamente, do neoplatonismo, a gente tem essas quatro escolas mais preponderantes nesse período e que vão até o Império Romano. É óbvio que cada uma delas possui seus próprios exercícios espirituais, sobre os quais eu vou falar hoje a respeito do estoicismo, alguns deles, e que temos sempre de ter em mente, portanto, que não são escolas meramente teóricas, são escolas que têm uma relação prática e essencialmente espiritual, no que diz respeito à filosofia moral, por exemplo. Então, além de serem escolas teóricas, como o estoicismo o epicurismo o cinismo nem tanto, mas são escolas que valorizam muito aquilo que Aristóteles denominou de ciência prática. A ética e a política são as ciências práticas. No caso do estoicismo, é muito mais valorizada a ética. Do epicurismo também, eles têm um afastamento do âmbito político, mas de modo geral eles também vão ter um impacto político. O estoicismo mais do que o epicurismo, por exemplo. Vide o estoicismo imperial. Então, essas escolas, e a gente tem que sempre ter isso em mente, porque a gente vê muita distorção a respeito do estoicismo nesse aspecto, porque o estoicismo ele visa a autarquia, o autocontrole, a autonomia, uma certa independência e a paz interior, que é o que nós denominamos de ataraxia, que também pode ser traduzido por imperturbabilidade da alma, você não ser perturbado pelo caos que está ao seu redor. A partir desses três princípios elementares, os estoicos, por exemplo, acreditavam que poderíamos atingir uma vida feliz. A gente ser feliz. Não só os estoicos, isso vale para todas as outras escolas. Então a filosofia aqui ela é considerada como uma terapia das paixões. Lembrando que paixão significa também sofrimento. Paixão, lembre-se sempre de paixão de Cristo, por exemplo. O sofrimento de Cristo. Então, paixão é uma emoção muito forte, é uma experiência muito forte, às vezes chocante, e que nós temos de controlar essas experiências para que a gente não seja atormentado, a gente não perca o nosso objetivo, que para muitas dessas escolas é um aperfeiçoamento constante. Envolve também uma purificação espiritual. Então, a gente tem que trabalhar essas escolas a partir, segundo principalmente o Pierre Hadot, a partir dessa concepção de que há uma prática da terapia, uma terapêutica das paixões, que visa mudar o ser humano totalmente. Essa terapia ela tem como finalidade mudar o ser humano, transformá-lo profundamente no que diz respeito a como ele enxerga a sua própria vida e como que ele concebe as experiências da sua própria existência. Então, é uma transformação profunda da maneira de ver e de ser do sujeito.
é uma modificação que Sócrates denominava de metanoia, de conversão espiritual. Então, os exercícios espirituais, eles terão como objetivo a realização dessa transformação, como explica o Pierre Hadot, ou seja, modificar por completo o modo de ser do sujeito, fazer com que ele seja uma outra pessoa. Isso se insere no entendimento aristotélico de spoudaios, de homem maduro. Ou seja, para Aristóteles, a finalidade de toda grande educação, de toda grande formação humana, paideia, é fazer com que o sujeito atinja uma certa maturidade. Maturidade tanto do ponto de vista intelectual, ou seja, adquirindo as virtudes dianoéticas, que são as virtudes intelectuais, quanto as virtudes morais ou éticas, que se referem aos impulsos, às emoções, às paixões, que a razão modela. Então, a razão ela é capaz de controlar essas emoções, direcionar essas emoções. Direcionar para onde? Para o bem, para aquilo que é justo, para a verdade, para o desejo de ir em busca da verdade. Isso também é muito trabalhado em Platão, a questão do eros no banquete. Então, nesse sentido, a escola estoica ela vai aqui tentar controlar por completo essas emoções, essas paixões, e não deixar com que o sujeito seja afetado por nada que seja externo. Absolutamente nada. Então essa escola, o estoicismo, ela foi fundada por Zenão, é o Zenão de Sítio, no século III a.C. E o nome dessa escola é porque Zenão ele lecionava sob a colunata da Ágora. O edifício cercado por essa colunata se chamava Pórtico, o Pórtico Pintado. O Pórtico Pintado, que em grego é istoá poikilé. E por isso que a escola ela passou a ser denominada de o pórtico, istoá, em grego. E os que faziam parte da escola eram chamados aqueles do pórtico, oi stoikoi, que ao ser traduzido para o francês, passou a ser traduzido por estoico, que passou também a ganhar um sinônimo de corajoso. Isso a partir do século XVII, obviamente depois de Cristo, como sinônimo daquele que seguia a doutrina de Zenão. Então, o nome estoicismo vem disso, de o pórtico, ou aqueles do pórtico, que era onde era ensinada ali a doutrina, a filosofia de Zenão de Sítio. E há dois estoicismos que a gente tem que considerar: o estoicismo antigo e o imperial. O que passou a ser mais famoso é o imperial, por conta dos filósofos de renome, tais como Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, que são os mais famosos. Então, a gente tem esses dois estoicismos, duas fases, vamos dizer assim, do estoicismo, e sendo a fase, até por conta de a gente ter acesso aos escritos, mesmo porque do estoicismo antigo não restou basicamente nada, restou muito pouca coisa. O que a gente tem acesso são os hinos a Zeus, de Cleanto. Fora isso, a gente não tem basicamente nada. E até por conta de a gente tem muita coisa de Sêneca, as meditações do Marco Aurélio, os escritos de Epiteto, esses filósofos passaram a ter maior consideração na história. Até também por conta de Marco Aurélio ter sido imperador e Sêneca ter tido um cargo muito importante no seu tempo. A finalidade da escola, como eu já tinha falado, a finalidade da escola é fazer com que o homem seja capaz de dominar suas paixões. Então é um sujeito que se torna impassível, que no sentido de não ser atormentado, não se deixar abalar por qualquer coisinha. Por isso que o estoicismo ele passou a ser muito considerado na era atual, porque a gente vive uma decadência educacional extrema, em que as pessoas se tornaram hipersensíveis para qualquer coisa, elas já não conseguem suportar a dor, o sofrimento. Isso por conta tanto de uma educação
decadente oferecida pelo Estado, quanto para uma educação também decadente oferecida no seio familiar. As crianças e os adolescentes passaram a ter diversas dificuldades em lidar com os seus próprios problemas. Então, por conta disso, a gente começou a valorizar muito o estoicismo, mas pegando a parte que eu diria um pouco mais superficial do estoicismo, que é essa questão de ter controle, né, de não se deixar abalar, porque isso parece, isso sem um fundamento filosófico que tem por trás, parece meio bobinho, parece muito superficial mesmo. Então, o conhecimento filosófico aqui para os estoicos, e isso é muito importante, ele vai se dividir em 3 áreas: a física, a ética e a lógica. A física, que vai tratar sobre as questões do mundo, a ética, que se dedica à vida humana, e a lógica, que trata da razão. Os estoicos, eles fizeram muito progresso no campo lógico. Isso vale a pena ser mencionado. Eles valorizavam muito o campo da lógica, até porque eles consideravam a razão como um valor supremo. A inteligência do mundo, a inteligência do cosmos, a razão cósmica. Então, para os estoicos, há uma unidade nessas 3 áreas da filosofia para que o sujeito consiga se direcionar para a virtude, para uma vida virtuosa, para o seu próprio amadurecimento. Porque os estoicos consideravam que a infelicidade dos homens provém de buscarem, como explica o Pierre Hadot, alcançar ou manter bens que correm o risco de não obter, ou de perder e de buscar evitar males que frequentemente são inevitáveis. Então você tem que se preparar para os males que são inevitáveis. A morte é inevitável, por que você vai ter medo dela? No livro do Sêneca sobre a brevidade da vida, ele fala disso constantemente. Ora, o seu passado já é morte. Por que você tem medo da morte? A morte deveria ser algo natural, sendo que o seu passado já está morto. E faz parte da sua personalidade. E fez com que você seja o que você é até atualmente, né? Então, tanto é que ele fala, olha, um adulto, um sujeito racional adulto ter medo da morte, isso é como agir feito uma criança. Porque as crianças têm medo do desconhecido. Já que você conhece que vai morrer, você tem que se preparar para a morte. Lembrando aqui muito dos ensinamentos socráticos, porque no Fédon, Sócrates afirma que a filosofia é uma preparação para a morte. Ele deixa isso muito claro. Então, mais do que ter controle das paixões, das emoções, o estoicismo ele também nos direciona para um certo desapego. Um desapego de bens exteriores que não me conduzem à felicidade plena. Eu tenho aqui que me ater àquilo que realmente importa. O que realmente importa? A minha alma. Não é meu corpo, não é o que eu possuo, não são os bens que eu possuo. Não são os bens exteriores, mas os bens interiores. E para suportar esses sofrimentos, o Marco Aurélio ele lança a mão até de uma explicação muito interessante, que é a prática de sair de uma visão humana para uma visão natural das coisas. O que seria isso? Seria você ser capaz de enxergar certos acontecimentos de um ponto de vista universal e não subjetivo. Por exemplo, quando você acorda às 5 da manhã, você se questiona, por que eu acordo? Eu sou o maior ser sofredor deste mundo. Por que eu acordo às 5 da manhã? Por que eu não ganho o salário de uma pessoa famosa? Então, assim, você vai se colocando como centro do universo. Sendo que, se você sai à rua, você vai perceber que há diversas pessoas acordando às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado, um trânsito, o que seja. Você não é um ser especial no mundo. Então, esse deslocamento da subjetividade para a objetividade dos fatos faz com que você perceba a sua situação, faz com que você se situe num determinado universo e consiga lidar melhor com os seus sofrimentos internos, as suas angústias internas. Porque não é só você quem sofre. Não é só você quem acorda às 5 da manhã. É a maior parte da população. É uma exceção, é uma minoria que não tem de fazer isso, que não tem de realizar isso. É o contrário. Então, a gente tem que sempre se colocar numa perspectiva da natureza universal, segundo o Marco Aurélio, para que a gente pare com essas lamúrias, essas lamentações que são também infantis.
E é óbvio que Epiteto, ao lado de Filo de Alexandria, por exemplo, eles vão citar diversos exercícios espirituais que são muito interessantes. A pesquisa, o exame aprofundado, a leitura, a audição, a atenção, o domínio de si, a indiferença às coisas indiferentes, as meditações, as terapias das paixões, as lembranças do que é bom, a realização dos deveres, a atenção, na verdade, que faz referência a uma vigilância constante do espírito, como explica Epiteto, que você não pode abrir mão dos seus sonhos, você tem que ter consciência dos seus sonhos, saber por que você sonhou aquilo, por que você teve tal desejo, por que apareceu um pensamento espontâneo no seu ser, um desejo espontâneo no seu ser. Então, é sempre a atenção como vigilância. A atenção também no sentido de você praticar uma memória, uma meditação, e uma memorização, praticar a memória e a meditação dos fatos, dos seus acontecimentos diários. Então, para você meditar, no sentido também de pré-meditar, você medita sobre a morte, pré-meditando a morte, porque você vai morrer e você vai perder pessoas queridas. Então, você tem que pré-meditar essa situação para se preparar para elas. Então, esses exercícios espirituais, não dá para falar de todos, óbvio, são exercícios que vão conduzir o sujeito a uma vida virtuosa, a uma vida de um sujeito maduro, uma vida feliz, mas compreendendo a felicidade não como se tornar alegrinho. Você não pode confundir a felicidade com alegria, com contentamento, como até mesmo Stuart Mill vai explicar isso. Nós temos que entender a felicidade como um modo de vida. E esse modo de vida pressupõe sofrimento também. Ser feliz é um estado do ser que nos leva até a assimilar melhor os traumas, assimilar melhor os sofrimentos, no sentido de superá-los, de não se tornar inerte frente a eles. Então o estoicismo é toda uma prática terapêutica que nos conduz a um amadurecimento que, por consequência, nos levará para uma vida melhor, uma vida mais feliz. A felicidade de não ser abalado por qualquer coisinha, por qualquer probleminha.